Oi, meus amores! Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, tá? Polígono, circunferência e círculo. Na aula passada, vocês aprenderam sobre os polígonos, tá? Expliquei todas as características e hoje sobre circunferência e círculo. Provavelmente você já ouviu falar em circunferência, círculo e esfera. E normalmente as pessoas confundem muito a definição de cada uma, tá? Às vezes temos um círculo e se confunde com a circunferência ou com esfera e vice-versa. Você sabe qual é a diferença entre eles? Pensa aí um pouquinho. Se você não souber, não tem problema, porque você vai aprender agora. Vamos começar pela circunferência. O que é circunferência? É uma figura geométrica plana formada por inúmeros pontos, cuja união resulta em uma linha fechada e que estão a uma mesma distância de um ponto central. O que é isso? Não entendi foi nada. Calma. Vamos lembrar que em um plano existem inúmeros pontos, tá? Muitos e muitos pontos. E para conseguir ter uma circunferência, esses pontos eles se juntam, tá? Quando a gente faz um risco, a gente tá juntando os pontos do plano. Então, quando a gente junta, quando a gente une esses pontos em uma linha fechada, a gente consegue formar a circunferência, tá? Então, quando a gente faz o simples ato de pegar o seu lápis e desenhar isso daqui, já é uma circunferência, tá? E a distância, existe uma mesma distância do ponto central até a sua própria linha, tá? Eu tenho aqui o exemplo, aqui é o ponto central e aqui é a linha fechada. Então, eu tenho uma linha fechada em que todo o percurso dessa linha existe a mesma distância do ponto central até a linha. Qual é o objeto que a gente pode exemplificar a uma circunferência? A aliança, um anel, tá? Porque não tem pontos dentro, é apenas essa partezinha ao redor. E aí a gente chama de circunferência. Para traçar uma circunferência, podemos usar o compasso, ó, esse instrumento aqui. Depois da correção na outra aula, a prova vai trazer um compasso para mostrar exemplos a vocês, tá? Mas eu acho que todo mundo já viu um compasso. É esse instrumento aqui que a gente usa para desenhar circunferências. Então, com o compasso aberto, na medida do raio que desejamos, na medida da distância entre o ponto central até a linha, a gente enfinca a ponta seca. Qual é a ponta seca? É a ponta que não tem o lápis. Então, a gente fixa essa ponta no papel e aí gira o compasso. Quando a gente gira o compasso, nós vamos desenhar uma circunferência, tá? Uma circunferência perfeita porque vai estar lá com a medida exata do raio, que é a medida do centro até a linha. Observe na figura abaixo o raio, o diâmetro e os pontos A, B e C da circunferência. Então, temos aqui uma circunferência. Esse ponto aqui, ó, que a gente vai chamar de O, é o ponto central. E aí, vamos descobrir o raio. O raio é o segmento de reta que vai do ponto central O a qualquer ponto que forma a circunferência. Daqui, se eu puxar daqui até o ponto C, tem uma medida. Se eu puxar daqui até outro ponto que eu quiser, em qualquer lado dessa circunferência, vai ter a mesma medida, tá? Porque é uma característica da circunferência. Essa linha aqui, do ponto central até a linha que forma a circunferência, tem que ter a mesma medida. Então, do ponto O até o C é um raio, tá? É a medida do ponto central até a linha. Então, nós temos o raio. E diâmetro, o que é diâmetro? Diâmetro é uma reta que divide a circunferência em duas partes, tá? E tem que passar pelo ponto central. Essa reta, ela pode ser na horizontal ou na vertical, tá? Você vai conseguir ter o diâmetro, ó. Aqui é o ponto AB, é a medida AB. É o diâmetro, é o que mede
o diâmetro de uma ponta à outra. Vem de um lado da linha até o outro, certo? Então, tá dividindo a circunferência ao meio. Raio, a medida do ponto central até qualquer ponto da linha. Diâmetro é a medida da linha do segmento de reta que divide a circunferência ao meio. Se ilustrarmos uma circunferência e preenchermos todo o seu interior, ela se tornará um círculo. O círculo é formado por uma circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem o seu interior. Então, vamos lá. Circunferência é só essa parte de fora, é só essa linha de fora, tá? O círculo é o conjunto todo, é a linha e todos os pontos que tem dentro dele. Para exemplificar, eu tenho a moeda. A diferença da moeda, que é o exemplo do círculo, para a aliança, o exemplo da circunferência. Se vocês observarem a aliança ou o anel, ele não tem pontos dentro, ele é vazado, ele tem um espaço no meio. Então, a circunferência é realmente só a linhazinha que envolve aquele objeto. E o círculo tem essa linha, tem a circunferência, mas também tem os seus inúmeros pontos dentro, que formam o objeto, no caso aqui, a moeda, tá? Então, isso é um círculo, isso é uma circunferência. Lembrem sempre, o círculo, ele tem que ter todos os seus pontos no meio, ele não é vazado. A circunferência, ela é vazada. O círculo é formado por uma circunferência, já falei, dos seus infinitos pontos. Pronto. Se tivermos agora uma forma circular, observem, forma circular, mas que além de ser plana é tridimensional, ela é 3D. Então ela não é plana, a gente não coloca ela em um lugar plano. Então nesse caso a gente tem uma esfera, tá? Se for um formato de círculo e 3D, nós temos uma esfera. A esfera ela pode ser preenchida com ar, com água ou com qualquer outra substância. Ela pode girar, rolar em uma superfície. Então, o exemplo mais prático para uma esfera é a bola de futebol ou qualquer outro tipo de bola, tá? Aqui temos também uma bolinha de gude. Ela tem o formato, a forma circular, mas ela é 3D. Ela não é plana, ela tem as 3 dimensões, tá? A gente pode observar aqui, ó, na bola, que se a gente colocar a bola aqui em qualquer lugar, ela não vai ficar plana. Diferente da aliança e da moeda, tá? Então, temos aí, ó, a esfera, a gente é 3D, pode preencher com ar, com água ou com qualquer outra substância. Lembre sempre disso, ó, esfera é 3D. O círculo tem a circunferência e também tem os seus muitos pontinhos dentro, tá? Os seus inúmeros pontos no seu interior. Não é vazado, ele é fechado. E a circunferência é só a linhazinha. Quando você desenha aqui, ó, é só a linha. E tem a distância do ponto, a mesma distância do ponto central a qualquer ponto dessa linha de fora, tá? Ampliação e redução poligonal, para vocês terem uma noção, quando a gente amplia um polígono ou reduz um polígono, tá? Observe aqui o terreno da casa de Tom e da casa de Marlon. Ó, o terreno de Marlon é esse menor e o terreno de Tom é esse maior. De cara, a gente já observa que são quadrados, tá? Qual a primeira característica do quadrado? Ter os 4 lados iguais. Então, a gente observa que são 2 terrenos quadrados, um menor e outro maior. Observe que o quadrado do terreno da casa de Tom é uma ampliação do de Marlon. De forma inversa, dizemos que o terreno de Marlon é uma redução do terreno de Tom, sendo ambas as fórmulas semelhantes uma da outra. Então, o terreno de Marlon é a redução do terreno de Tom.
E o terreno de tom é a ampliação do terreno de mármore. Quando a gente diz amplia aí essa figura, é para crescer a figura, só que não pode perder as suas medidas e os seus ângulos, a medida dos ângulos e as características. Senão, perde, não é uma ampliação. Quando a gente diz reduz aí a imagem, a gente tem que reduzir, deixar no tamanho menor, sem também perder as características. Então, o terreno de Marlow é uma redução do terreno de tom e o terreno de tom é a ampliação do terreno de Marlow. Se observarmos o terreno de tom em relação ao de Marlow, podemos ver que o número de lados da largura e do comprimento dobrou, estabelecendo uma ampliação. De modo inverso, o de Marlow é uma redução pela metade dos lados que formam o terreno de tom. Vamos observar isso, ó. Quantos lados tem o terreno de Marlow? 1, 2, 3, 4. Quantos lados tem o terreno de tom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dobrou. Então, aqui é mais uma prova de que a ampliação do terreno, o terreno de tom é a ampliação do terreno de Marlow. Por quê? Porque tem o dobro de lados do terreno, tá? E aqui o terreno de Marlow tem a metade da quantidade de lados do terreno de tom, certo? A mesma coisa aqui em cima, 4 e aqui 8. Próxima característica. De modo geral, dizemos que todos os polígonos regulares com o mesmo número de lados são semelhantes. Então, se eu tenho um polígono regular e ele tem o mesmo número de lado, ele vai ser semelhante, certo? Sendo redução ou ampliação. Todos os círculos também são semelhantes, mesmo em redução ou em ampliação. A medida dos ângulos em uma redução ou em uma ampliação não se altera. Observe aqui, ó, nós continuamos com ângulos de 90 graus nos dois terrenos. Da mesma forma, nos círculos, nas circunferências, se você for ampliar ou reduzir, o ângulo tem que ficar o mesmo, certo? Pronto, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, fala com a Pro, tá? Façam aí a atividade. Na próxima aula, depois da correção, eu trago o compasso e dou mais alguns exemplos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.